Muito boa tarde para você que está acompanhando pelo 60 Minutos na Som Maior, nessa sexta-feira. É um prazer essa entrevista que eu vou ter agora, essa entrevista que vai fechar a temporada de 2021 dos 60 Minutos, porque a partir dos próximos dias já começa o Som Maior Verão aqui nesse horário, do meio-dia a 1h, a gente volta em fevereiro com mais uma temporada do programa. Então eu vou fechar com uma das figuras mais importantes das últimas décadas para a economia brasileira, o ex-ministro, ministro no governo de José Sarney, na década de 80, ex-ministro Maílson da Nóbrega. Ministro, muito boa tarde, muito obrigado pela atenção conosco aqui na Som Maior. Boa tarde, Arthur, boa tarde para os seus ouvintes, muito obrigado pelo convite, prazer conversar com você. Maílson da Nóbrega, que começou sua carreira no Banco do Brasil na década de 60, se formou em Economia na década de 70, na Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e de Administração do Distrito Federal, e ingressou também na década de 70 no Ministério da Fazenda, onde assumiu alguns postos até chegar ao comando do Ministério, em 6 de janeiro de 1988. É por aí que eu quero começar a conversa com o senhor. Gostaria de ouvir um pouco da sua história e das experiências que o senhor teve até chegar nesse ponto de ser a cabeça pensante da economia brasileira. Olha, Arthur, se eu puder fazer um resumo, né? Eu provenho de uma família muito pobre, do interior da Paraíba. Meu pai era alfaiate, minha mãe costureira. Com algum sacrifício, me mandaram estudar em João Pessoa, porque na cidade só tinha o grupo primário, como se chamava o ensino fundamental na época. Naquele período, alguém de família pobre só tinha 3 canais de ascensão social. Era ser padre, militar ou entrar no Banco do Brasil. E eu tentei esses três canais, desisti do seminário, fui reprovado no concurso para aeronáutica, embora tenha passado na área intelectual, fui reprovado no exame de saúde para ser piloto da aeronáutica. E a última tentativa, o Banco do Brasil, eu acabei entrando, em 63. Fui trabalhar no interior da Paraíba, numa cidade chamada Cajazeiras. De lá fui para o Rio de Janeiro, para integrar um grupo de trabalho que iria reestruturar as normas de crédito rural do banco. Em 1970, o banco foi transferido para Brasília por determinação do presidente Médici, e lá surgiram as muitas oportunidades, porque o banco decidiu ir para Brasília da noite para o dia, e muitos funcionários antigos, com família estabelecida no Rio de Janeiro, preferiram ficar na cidade maravilhosa, digamos assim. E as oportunidades surgiram para um contingente jovem de servidores do Banco do Brasil, e por isso eu me tornei, logo cedo, chefe da divisão de análise de projetos do Banco do Brasil, logo que terminei o curso de economia, e depois consultor técnico, que era o posto mais avançado e que poderia atingir um funcionário de carreira, equivalente mais ou menos ao de economista-chefe de um banco. De lá fui para o Ministério da Fazenda, né? Primeiro para o Ministério da Indústria e Comércio, para assessorar economicamente o ministro Ângelo, meu Deus, esqueci do nome, Ângelo Calmon de Sá. Ângelo Calmon de Sá, né? E foi o período do segundo PND, foi um período de grande aprendizado. Depois, em 1979, no governo Figueiredo, eu fui assessorar, pelo lado econômico, o ministro Carlos Richtbitter, um honrado catarinense que fez a sua história lá em Curitiba, né? Um grande homem com quem aprendi muito. Permaneci no posto com o ministro Galveias, que era meu colega de Banco do Brasil. Nós participávamos de um grupo de estudos do Banco Central. Eu não tinha nenhum relacionamento profissional com ele. Ele resolveu me escolher para ser o seu chefe da economia lá no ministério, né? E terminado o período, né, foi esse período de intenso aprendizagem, né, porque foi o período do segundo PND, quando começou a crise brasileira, né, do esgotamento da estratégia de substituição de importações, os primeiros momentos de ameaça inflacionária, não é? E peguei toda a crise da dívida externa dos anos 80, né, com a deflagração da moratória mexicana de 1982. Eu estava na reunião do FMI com o ministro em Toronto quando isso aconteceu, né? Isso gerou uma crise mundial instantânea, com o estancamento
do fluxo de recursos para países como o Brasil. 34 países quebraram ao mesmo tempo, quase todos da América Latina, com exceção da Colômbia, né? E nós voltamos rapidamente de Toronto para Brasília para começar as providências para enfrentar uma grande crise, né? E é uma crise que durou muito tempo. Ela foi deflagrada em 1982 e ela só foi debelada, pelo menos em termos do Brasil, com a negociação final da dívida externa. Houve várias etapas dessa negociação. Em 1993, quando o Fernando Henrique era ministro da Fazenda, e o negociador da dívida externa era o Pedro Malan, que viria a ser presidente do Banco Central e ministro da Fazenda, né? Então, foi um período intenso, né? Não só de enfrentamento de crise, de momentos de tensão, mas também de grande amadurecimento e aprendizagem, né? E lá no Ministério da Fazenda, eu comandei um grupo de 150 técnicos de vários ministérios, do Banco do Brasil e do Banco Central, que reformularam o sistema de finanças públicas federais. Houve extinção da conta de movimento do Banco do Brasil, pelo qual o banco tinha acesso ilimitado a recursos do Banco Central. Unificamos o orçamento da União, tinha 3 orçamentos: um orçamento monetário, que era comandado pelo Ministério da Fazenda, um orçamento de previdência e um orçamento fiscal. O orçamento fiscal era equilibrado e o déficit aparecia sorrateiramente, digamos assim, no orçamento monetário, que financiava a agricultura, as exportações, financiava o funcionamento de órgãos públicos, por exemplo, a CVM, o Banco Central, a Comissão Executiva do Cacau e outras organizações. O orçamento era financiado pelo orçamento monetário e não pelo Tesouro Nacional. Aliás, o Tesouro Nacional nem existia, né? Então, desse conjunto de estudos surgiu uma série de reformas que aconteceram entre 1986 em 1987, essas reformas acabaram essa conta de movimento, né? Criaram a Secretaria do Tesouro. Quem executava o orçamento da União era um departamento do Banco do Brasil e quem gerenciava a dívida pública era uma gerência do Banco Central. Realmente era uma coisa muito atrasada institucionalmente. Então, nós extinguimos o orçamento monetário, o Banco Central deixou de ser um banco de fomento, era uma coisa esquisita, né? O Banco Central financiava agricultura, exportações, tinha equipe de análise de projetos semelhantes ao do BNDES. Isso tudo acabou. O Banco Central se tornou um Banco Central clássico, com a função de assegurar a estabilidade da moeda e o funcionamento adequado do sistema financeiro, né? E gerenciar as reservas internacionais e o nosso relacionamento financeiro com o exterior, né? Foram avanços fantásticos, digamos assim, né? Que depois tiveram continuidade no governo Fernando Henrique. Mas eu estou me referindo apenas ao meu período aqui. E no fim do período do presidente Figueiredo, né? Eu acabei, aí é uma história longa que eu não vou contar aqui, acabei sendo convidado para dirigir, para ser um dos dirigentes de um banco em Londres. Era um banco de consórcio entre os 5 grandes bancos internacionais: o Banco do Brasil, o Banco of America, o Daiichi Keng, o japonês, o Deutsche Bank alemão e o UBS suíço, né? Esses bancos criavam, isso era muito comum em Londres nos anos 70 e 80, criava-se bancos de consórcio com o objetivo de captar recursos nos mercados internacionais e conceder financiamento aos setores públicos e privados de determinadas regiões ou atividades, né? No caso, era a América Latina, né? Eu passei 2 anos em Londres como dirigente desse banco. Foi também um período de grande aprendizado. E no meio desse processo, eu estava preparado para ficar 8 anos, que era o normal de mandato nesse banco, quando eu recebi um convite para voltar para o Brasil pelo ministro Bresser Pereira, né? Foi uma surpresa para mim, porque eu achava até que eles iam pedir o meu cargo, né? Porque, embora não fosse um cargo político, né, estava voltando tudo, né, de nomeação política para cargos, mas o telefonema, ao contrário do que eu pensava, uma informação de que eu teria que voltar ao Brasil sem o cargo em Londres, sem nenhum cargo no Brasil, foi para eu voltar para o posto que eu havia exercido de secretário-geral, hoje secretário executivo do Ministério da Fazenda, né? Também é outra longa história que eu não vou contar aqui, contei na minha autobiografia. E aqui, no Brasil, de volta, em Brasília, né? Eu me integrei, eu era quase um peixe fora d'água da equipe do ministro Bresser Pereira, né? Uma coisa curiosa, por que eu fui convidado, né? Embora eu conhecesse o ministro Bresser Pereira quando ele era presidente do Banespa, e eu coordenava
o processo de negociação da dívida externa dos bancos e das estatais e estaduais. Né? Então, me tornei conhecido dele, do Yoshiaki Nakano, que era também diretor do banco e depois foi secretário de Fazenda de São Paulo. Né? E naquela época, o Sarney teve que demitir o ministro Funaro pelo fracasso do Plano Cruzado e convidou o Tasso Gereissati para ser o ministro da Fazenda. Né? E o Tasso aceitou, foi divulgado, e o Ulisses Guimarães, que era o mais poderoso político dessa época, mais até do que o Sarney, o Ulisses ficou incomodado e rejeitou publicamente essa nomeação, o que era uma coisa meio inusitada. O Sarney, sabendo de suas limitações políticas, chamou o Ulisses para uma conversa. Tudo bem, vou desconvidar o Tasso e você indica o ministro da Fazenda. E ele disse, então, eu indico o Bresser Pereira, então é ele o ministro da Fazenda. E o Sarney disse, olha, eu queria só estabelecer uma condição, qual é? Que o secretário-geral fosse um nordestino, porque o Sarney tinha chamado o Tasso, e tu tem razão, que era um excelente governador do Ceará, um empresário bem-sucedido, mas porque ele era nordestino, a ideia de que, nomeando o nordestino no Ministério da Fazenda, o Nordeste que seria mais, porque a fonte do dinheiro estava ali, que era uma visão equivocada. Né? E, para terminar essa conversa, né, o Sarney disse, eu quero que o secretário seja nordestino. Tudo bem, o Ulisses não sabia o que era isso, tudo bem. Né? O Brecht já tinha convidado o Nakano para esse posto. E aí, o Sarney forneceu uma lista de 15 nordestinos ilustres, engenheiros, economistas. O Brecht não conhecia ninguém. E o Nakano disse, o Brecht, eu acho que o Maílson é nordestino. Né? E ele me conheceu por conta dessas negociações. Foram no Google da época, né? E verificaram que eu era realmente nordestino. E o Brecht voltou para o Sarney, escuta, presidente, eu não conheço nenhum deles, mas eu conheço o Maílson. Pode ser o Maílson? Claro que pode. Né? Eu nem tinha me lembrado dele, porque o Sarney, eu era o contato dele no Ministério da Fazenda, quando o Sarney era o líder do PDS, o líder do governo no Senado Federal. Né? E nos conhecemos nessa época, ele ia com frequência ao Ministério da Fazenda, era amigo do ministro Galvez, e aí eu virei secretário-geral do Ministério da Fazenda. Agora, o fechamento, né? O ministro Bresser tinha umas propostas de mudança de reforma tributária, que eram muito ousadas para a época, inclusive aumentar a tributação de heranças e doações. O presidente não viu a viabilidade política de aprovar essas propostas no Congresso e houve um desentendimento muito forte e o ministro Bresser se viu sem condições de continuar, pediu demissão. Né? E ele voltou, uma surpresa para nós, ele reuniu a equipe e disse o seguinte, olha, reuni vocês para dizer que por tais razões eu estou deixando o Ministério da Fazenda. E alguém perguntou, você sabe quem vai ser o novo ministro? Ele falou, vai ser o Maílson. Eu falei, eu? Vai ser você. Como assim? O Sarney me deu a entender que vai escolher você. Não confirmou, mas eu acho que vai ser você. Até porque eu apoiei também. Aí eu pensei comigo mesmo, olha, não pode ser, né? Porque na minha cabeça, mesmo com toda a minha experiência que eu tinha no Ministério, pelo que eu conhecia de história, o ministro da Fazenda era uma figura que encarnava um grande empresário, um grande banqueiro, um grande político, né? Como na época do Juscelino, na época do Getúlio Vargas. Não, um burocrata de carreira. E não é que confirmou, tá certo? E aí eu virei ministro da Fazenda no período dos mais difíceis do Brasil e da economia brasileira. E estou aí contando a história depois de 31 anos que deixei o Ministério. Uma grande história. Eu queria, antes de a gente falar sobre a sua atuação frente ao Ministério da Fazenda, e eu gostaria muito de ouvir com detalhes como é que é uma estratégia feijão com arroz para tocar a economia de um país continental como é o Brasil, mas eu nasci em 86. Então, assim, eu sei da história, eu sei de ouvir falar da hiperinflação. A hiperinflação que chegou a dar 400% em 87, agora a gente está fechando em pouco mais de 10%, já é algo que é absurdo, assim, o brasileiro está sofrendo. O que levou o Brasil a chegar ao período de hiperinflação? Quais foram os erros, quais foram as condições? Foi a moratória do México? Foi a conta movimento que o senhor citou agora há pouco do Banco do Brasil, que meio que deixava à disposição do Banco do Brasil uma impressora de dinheiro, que é um dos fatores que acaba criando inflação. O que aconteceu? Quais foram as causas da hiperinflação brasileira? Olha, primeiro vou contar essa história do feijão com arroz. Né? Tá bom. Quando eu fui nomeado, eu reuni a minha equipe. A equipe era toda de gente do Ministério, do Banco do Brasil e do Banco Central.
só tinha um ou outro de fora, né? E o meu chefe de gabinete era um velho funcionário do Banco do Brasil chamado Olinto Campos. E aí nós fizemos uma avaliação das condições, né? Condições políticas, né? Para um programa mais ousado de estabilização. E vimos que não tinham muitas condições. Então, o que a gente deveria fazer era levar devagar o andor, como se dizia, né? Até as eleições de 1989. E o chefe do gabinete disse, olha, mas deixa eu resumir aqui essa conversa. Nós temos que fazer o feijão com arroz, tá? É o dia a dia, evitar coisas mais, vamos, espetaculosas, né? E vamos levar isso, né? Fazendo o melhor que nós pudemos nesse grupo aqui. Aí eu saí de lá e, à tarde, fui dar a primeira entrevista com o ministro da Fazenda. E aí começaram a perguntar, qual é a sua política? Né? Eu fui me esquivando, eu tinha alguma experiência de contato com a imprensa, e me despedi sem dizer qual era a política. Eu me levantei já na saída, na porta do auditório, uma repórter de um jornal chamado A Feira, de Brasília, disse assim, afinal, ministro, qual é a sua política? Eu digo, eu vou fazer o feijão com arroz. E saí, né? Achei que tinha me desvencilhado. E no outro dia abri o jornal Estado de São Paulo e era o título da primeira página. Novo ministro anuncia política de feijão com arroz. Aí, política de feijão com arroz. Aí eu pensei, pô, que desastre, né? Os caras vão dizer assim, pô, esse cara não tem imaginação, né? Não tem ousadia e tal. Ficamos preocupadíssimos. Eu comecei a receber telefonemas de meus amigos. Pô, que sacada, pô. Quem foi que te assessorou nessa ideia do feijão com arroz? Não, saiu assim. Pô, sacada, excelente, né? Fica com essa posição aí. Decidimos adotar, tá certo? Ficou esse negócio do feijão com arroz. Qual era a ideia? É de que não haveria nenhuma tentativa de uma saída heróica para a situação brasileira e, portanto, não seria fonte de instabilidade. Agora, por que tem hiperinflação? Aí também é uma longa história, né? Na verdade, o Brasil é um dos casos únicos de hiperinflação. Onde houve grandes hiperinflações, né, foi na Europa nos anos 20. Particularmente, a mais famosa delas é a hiperinflação alemã dos anos de 1923 e 1924. A moeda tem três funções, a moeda de um país. Primeiro, ela serve como reserva de valor. Se não tiver inflação, você bota dinheiro debaixo do colchão e ele vai valer a mesma coisa para sempre, certo? Então, reserva de valor. Segundo, meio de pagamento. Você compra e vende mercadoria e serviço naquela moeda. E terceiro, unidade de conta. Você referencia os preços naquela moeda. Uma camisa vale 50, 100 reais, o automóvel vale 100 mil reais, e assim por diante. Né? Quando começa a inflação a crescer, ela perde a primeira dessas funções, que é a reserva de valor. Se você guardar o dinheiro, ele vai perdendo valor. Então, ninguém usa mais guardar dinheiro. Em segundo lugar, ela começa a perder a função de unidade de conta, porque é tão complexo calcular preço, né? Você vai perdendo a memória, não sabe quanto um litro de leite era do mês passado, porque a inflação é alta, né? Então, a sociedade começa a se defender para funcionar. E, para funcionar, ela busca outra referência que não a moeda nacional. Normalmente, uma moeda de um país estável, uma moeda forte. Na Europa daquela época, era o dólar. Começava a referenciar todos os preços em dólar. Né? Uma cerveja custava tantos dólares, um quilo de carne tantos dólares, o aluguel tantos dólares, e assim por diante. Nesse caso, quando se generaliza a chamada dolarização, a taxa de inflação vai ser determinada pela taxa de câmbio. Portanto, se o dólar desvalorizar 10% no mês, a inflação vai ser aproximadamente de 10%. Né? Até que começa a acontecer alguns fatos que pioram a credibilidade, pioram as esperanças e vai desvalorizando cada vez mais. Né? Por exemplo, na Hungria chegou a 4 trilhões por cento ao ano. Né? No Brasil, você falou aí em 800 e pouco, mas no final chegamos a mais de 2.500, 3.000% ao ano. Né? E a economia só funciona porque as relações contratuais de salário, né, de aluguéis, etc., são referenciadas numa moeda estável, o dólar. Certo? Então, esse é o caso clássico de hiperinflação. No Brasil foi diferente. As pessoas começaram a ter como referência, como unidade de conta, a inflação passada. Então, você se defendia ajustando o seu contrato, o seu salário, o seu produto, o seu serviço, com base na inflação passada. Então, a inflação começa a ser o determinante da própria inflação. Isso se chama
inércia inflacionária, né? Em que a inflação de hoje vai ser a inflação de amanhã, que vai ser a inflação de depois de amanhã. E a cada choque, por exemplo, um aumento de preço de gasolina ou de petróleo no mercado internacionais, isso aí puxa para cima a taxa de inflação, ela muda de patamar. E nesse caso de ampla indexação à inflação passada, a inflação nunca cai, ela só sobe, né? E vai subindo, 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 né? E a economia funciona por esse processo. Vou te dar um exemplo prático. Eu já no fim do meu mandato, eu fui à fazenda de um amigo perto de Brasília, no estado de Goiás. E estava conversando, chegou lá um motorista que ganhava a vida fazendo frete na fazenda, com um caminhão velho. E entrou na casa, ia entregar uma mercadoria, e eu achei que era um bom exemplo. Como é que esse cara calcula o frete? Certo? Com essa inflação doida. Chamei para ele, senhor José, como é que como é que o senhor calcula o seu frete? Ele disse, ora, pelo preço do óleo diesel. Então, ele estava indexado ao óleo diesel, né? Se o óleo diesel aumentasse 10%, ele aumentava o frete 10%, que era uma forma de se proteger. Certo? Então, como é que debela a inflação dessa? Já que não houve a dolarização. O Brasil viveu um caso curioso, né? A gente não podia resolver a inflação pelos instrumentos clássicos, que é taxa de juros, política fiscal austera, né? E aí a academia, né, os economistas brasileiros, sobretudo aqueles que iam fazer doutorado no exterior, as teses deles giravam em torno da inflação, estudando a inflação europeia, né? E aí surgiram duas ideias. A primeira, que tinha dado certo em Israel, era o seguinte: acabar com essa indexação através de um congelamento geral de preço e salário. Congela tudo no dia e proíbe indexação por um ano. E aí se dissipa a indexação. Era uma ingenuidade, né? Primeiro, porque não se sustentava. Porque você imagina uma empresa que a inflação estava 10% ao mês, ela reajustava o seu preço a cada 30 dias. No 29º dia, fez o congelamento, ela ficou defasada, ia quebrar. Né? O que acontece nesse caso? As empresas, para não quebrar, deixam de produzir, deixam de entregar mercadoria. E aí começa a faltar mercadoria no supermercado, falta leite, falta açúcar, falta arroz, falta feijão, falta tudo. E aí o país vive uma crise de abastecimento que mina a credibilidade do congelamento e tem que desistir. Né? E a partir do plano cruzado, essa foi a razão básica. Além disso, né, o Brasil era uma economia fechada e estava em moratória de dívida externa, não tinha acesso ao crédito internacional. Então, quando havia o congelamento de preços, imediatamente dava uma sensação que as coisas melhoraram. As pessoas começavam a fazer compras, né? Os bancos começavam a fazer crédito. Então, a demanda subia, a demanda de bens e serviços subia rapidamente. Mas a oferta de bens e serviços não podia subir imediatamente, porque o Brasil era uma economia fechada. Se tivesse, vamos dizer, procura de mais geladeiras, era só a capacidade de produção de geladeira do Brasil, você não podia importar mais para aumentar a oferta, certo? Então, a gente dizia o seguinte, nesse caso, a demanda sobe de elevador e a oferta sobe de escada, certo? E aí não vão se encontrar nunca, em algum momento dá errado, né? Então, como a gente estava em moratória, você não tinha como importar mercadoria, porque o Brasil era uma economia fechada, não tinha canais de importação. Então, esses planos de congelamento, hoje a gente sabe, não tinha nenhum jeito de dar certo. O plano real deu certo por duas razões. Primeiro, pela forma engenhosa de lidar com a inércia, né? essa indexação geral, que é o seguinte, mimetizar, isto é, imitar a hiperinflação europeia, alemã, basicamente, dos anos 20. Então, induzir toda a sociedade a adotar uma unidade de conta. Como não tem o dólar, vamos inventar uma. Então, eles inventaram a URV, a Unidade Real de Valor, e obrigou todos a se referenciarem naquela Unidade Real de Valor. Quando a maioria, ou a quase totalidade, dos preços, salários e contratos estivessem referenciados a essa Unidade Real de Valor, ela viraria a nova moeda, e a inflação acaba. Na Europa, a inflação acabou quando a taxa de câmbio estabilizou. Ou seja, a taxa de câmbio em marcos era 100 hoje, amanhã era 100 de novo, acabou a inflação. Né? A URV é a mesma coisa, essa era a ideia. Em segundo lugar, já estava negociada a dívida externa, o Brasil já tinha normalizado as suas relações com a comunidade financeira internacional, por sorte a gente estava dando superávit comercial
no fim do regime militar, e com isso nós tivemos acesso, não é? A abertura da economia já estava começando, não é? Já com o Sarney, depois acelerada pelo Collor, então as condições externas eram muito favoráveis, tanto assim que aumentamos o consumo de produtos importados. Eu dou um exemplo pessoal, lá em casa a gente comprava todo domingo, comia no fim da tarde uma pizza com Coca-Cola, né? E comprava Coca-Cola de 2 litros. E na primeira semana do Plano Real, 2 semanas depois, eu fui olhar, a Coca-Cola que a gente estava bebendo era feita em Atlanta, nos Estados Unidos, a gente importava Coca-Cola. Não faltou nada, não faltou nada no supermercado, porque tudo foi complementado pela, eh, pela importação de bens do exterior, né? E é por isso que deu certo. Nós saímos dessa hiperinflação típica do Brasil para uma situação de estabilidade. Felizmente, hoje, o Brasil tem isso quase garantido, né? Nós criamos instituições e mentalidades, né, que favorecem a estabilidade da moeda. Deixamos para trás uma ideia ingênua, maluca, que alimentamos durante muitos anos, os políticos, sobretudo, de que o Brasil cresceria mais com a inflação, né? A inflação seria um combustível do desenvolvimento, que é uma maluquice completa. Hoje não. E depois os pobres, que foram os grandes prejudicados pela inflação, aprenderam a odiar a inflação, entendeu? Então, hoje, pobre odeia inflação, porque na estabilidade ele vive melhor. Antes, na hiperinflação, ele corria para o supermercado assim que recebia o dinheiro, porque era a forma de se defender. Hoje não. Ele pode manter o dinheiro no banco, vai comprando sua mercadoria quando pode, paulatinamente, né? Então, o pobre odeia a inflação, de tal modo que, quando a inflação fica alta por muito tempo, a popularidade do presidente cai. E cai mais entre os pobres do que entre os ricos, né? Então, isso é mais um mecanismo, né, que força o governo a agir quando a inflação começa a subir, que é o que está acontecendo agora. O Banco Central está aumentando a taxa Selic, que é o seu instrumento de política monetária, né? Essa taxa Selic, que está hoje em 9,25%, vai ser 7,75%, vai ser 9,25% agora em dezembro, e vai terminar lá para fevereiro em 11,50%, que é a nossa projeção lá da tendência. Daí o Banco Central vai trabalhar para que a inflação de 2022 seja menor do que vai ser a inflação de 2021 e, portanto, não vai fugir do controle. Ministro, eu quero aproveitar e eu quero ouvir a sua opinião como economista sobre algo que eu ouço há anos, que um dos papéis do programa que eu tenho na rádio é didático também, é meio que compensar a falta de educação financeira que o brasileiro tem, cada vez menor, mas ainda há um spread muito grande entre o que as pessoas sabem e o que deveriam saber sobre dinheiro. E uma das razões que eu já ouvi é que essa hiperinflação, a pessoa perdia a noção do dinheiro, perdia a noção de economia, porque não valia a pena investir, não valia a pena guardar dinheiro. Então, eu já ouvi de familiares meus que não, o dinheiro chegou, gasta, vai para o mercado, igual o senhor falou, compra tudo assim que recebe o salário, porque amanhã está mais caro e depois está mais caro. O senhor vê essa ligação mesmo, que a hiperinflação, além dos problemas econômicos, causou uma falta de educação financeira no povo brasileiro que acaba atrapalhando até hoje? Olha, eu diria que a inflação não é culpada por isso, não, sabe? O culpado é nosso sistema educacional, que é muito ruim, entendeu? Na verdade, o brasileiro, por incrível que pareça, ele teve uma certa educação, eu diria até aritmética, com a hiperinflação, tá certo? Porque mudava tanto de moeda que o brasileiro se acostumou a fazer conta de moeda, a fazer conta de banco, né? E a classe média não precisava correr para fazer compra. Os bancos tinham produtos financeiros que, de certa forma, protegiam as poupanças de uma corrosão maior. Não era proteção 100%, mas era 95%, assim, podia. Tinha contas de depósitos remuneradas, teve vários instrumentos. A própria caderneta de poupança, né, ela era reajustada pela inflação, entendeu? E uma coisa interessante, Luiz, que é uma prova disso, quando o Plano Real entrou em vigor em 1º de julho de 1994, era preciso converter o real, a URV,
na moeda nova real. E a taxa de conversão era 1,732. Você tinha que dividir a URV por 1,732. Eu digo, isso vai ser uma confusão. E aí, isso era um sábado, eu morava perto de uma feira livre aqui em São Paulo. E saímos, acordamos, fomos para a feira, fazer a feira de mulher. Cheguei na feira, eu fiquei espantado, estava todos os preços em reais. Tomate, melão, carne, peixe, tudo, né? E aí, nós íamos a Campo do Jordão, passar uma semana lá, era época de frio aqui, né? E aí, quando eu cheguei em Campo do Jordão, fui abastecer o carro, paguei com moeda antiga, né, que era chamado Cruzeiro Real, e o posto me devolveu na moeda nova. O Cente sabia fazer essa conversão, o frentista, tá certo? Então, isso me convenceu que o brasileiro tinha adquirido a habilidade de fazer certos cálculos de moeda, né? E que, por isso, era uma das razões porque o real... São várias razões porque eu achava que ia dar certo. Uma delas era a familiaridade com que o brasileiro tinha se acostumado aos cálculos determinados pelo processo hiperinflacionário. Ministro, eu quero ouvir do senhor agora, a gente já falou bastante do passado, eu quero ouvir agora do futuro. Quais são as perspectivas que o senhor tem para 2022 no Brasil, principalmente da atuação da equipe econômica do governo Bolsonaro para o último ano desse mandato? Olha, Luiz, infelizmente, as perspectivas não são nada favoráveis para 2022, ao contrário do que vem dizendo o ministro Paulo Guedes. Hoje mesmo ele falou mal dos economistas, que estão fazendo política disfarçada de economista, né? O que mostra uma certa intolerância com a crítica, né? Eu diria que é uma unanimidade hoje entre os economistas que acompanham a atividade econômica e desenvolvem modelos de projeção que o Brasil vai voltar à sua mediocridade em 2022. O crescimento de 2021 pode ser perto de 5%. O nosso número na tendências é 4,8%. Mas esse é um crescimento temporário que decorre da ocupação da capacidade ociosa na indústria, no comércio, no serviço, né? Não é resultado de um ganho de produtividade, nem de aumento dos investimentos, né? E, portanto, esse crescimento, a sua solidez, o seu vigor, se esgota quando a capacidade ociosa é preenchida. A nossa projeção para 2022 na tendências é do crescimento de apenas 0,5%. Mas existe, por exemplo, o Banco Itaú, um banco suíço, né, também, os dois estão prevendo uma queda de 0,5% do PIB. Mas eu diria que 2022, em resumo, é um período de estabilidade e estagnação da economia, com inflação alta, ainda que declinante, porque depois de alcançar mais de 10% este ano, a nossa projeção de 10,1%, 10,2% para 2021, a inflação pode declinar para algo próximo de 4,5%, 4,9%, perto do limite superior da meta, né? Então, é um ano de desemprego ainda muito alto e, portanto, vai confirmar o nível de mediocridade, infelizmente, que tem caracterizado a economia brasileira nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, mais ou menos. Né? Isso é mais uma década perdida, infelizmente. Claro que isso não é culpa integral deste governo, ele tem parte da culpa desse processo, mas é algo que começou muito lá atrás. Não é? Essa trajetória de perda de dinamismo na economia brasileira, depois daquele auge dos anos 70, em que o Brasil era a quinta economia que mais crescia no mundo, né? Hoje somos uma economia que menos cresce entre os chamados mercados emergentes, né? O grupo dos 20, nós somos o lanterninha desse clube, né? Isso tem várias coisas, que são o desastre fiscal da Constituição de 88, né? Se procurou resolver o problema de desigualdade gastando dinheiro, e com isso o Brasil passou a ter um gasto público de país rico, sem ter ficado rico, e isso afeta, né, o funcionamento da economia, a carga tributária piora, além de aumentar a extração de recursos da sociedade, e o Estado é menos eficiente que o setor privado para a utilização dos recursos e pô-los a serviço do crescimento, né? Você tem erros crassos cometidos no período da presidente Dilma Rousseff, que foi um desastre econômico dos maiores da história do país, né? E por isso, Luiz, infelizmente o Brasil, a renda per capita do Brasil está praticamente estagnada nos últimos 40 anos, né? Então nós vamos voltar
a essa mediocridade. Até porque o governo atual ele fracassou nas promessas que fez para levantar o Brasil, tá certo? Algumas até com sentido econômico correto, como a ampla privatização de empresas estatais, a ampla venda de imóveis da União, o superávit no primeiro ano do governo, são aquelas promessas grandiosas do ministro Paulo Guedes, né, que hoje se constata ele estava numa, vamos dizer, realidade paralela, né, porque ele subestimou as restrições de natureza cultural, institucional, política, aquele programa vigoroso, liberal, ao estilo de Margaret Thatcher, do Reino Unido dos anos 70, né? Ou dos liberais, no sentido histórico, né? E não americano, os liberais da escola de Chicago dos anos 70, os anos 80, tá certo? Então, além disso, o ministro contribuiu para enterrar a melhor proposta de reforma tributária que tinha surgido no Brasil nos últimos 30 anos, né? Que é juntar todos esses impostos malucos, esse manicômio de 5 tributos sobre o consumo. Ninguém tem isso no mundo, né? Normalmente, os países sérios em tributação de consumo têm só um tributo, né, em geral, e outro que se aplica nos chamados vícios, né? Cigarro, bebida, uso de petróleo e tudo mais, né? Então, o Brasil teve, durante muito tempo, a resistência dos estados a fazer uma reforma, porque ele resistiu a perder o ICMS como instrumento que era de atração de investimento. Pois surgiu uma excelente proposta preparada pelo Centro de Cidadania Fiscal, liderada pelo economista Bernard Api, que virou uma PEC, a Proposta de Emenda Constitucional 45, que era apoiada unanimemente por todos os secretários de Fazenda e Finanças do Brasil. Pois não é que o governo lutou contra isso, né? Eles tinham algumas resistências, mas era o momento de se aliar com os estados, de exigir modificações que atendessem os interesses da Fazenda, né? E que formasse um todo harmonioso. Pois o Paulo Guedes e o Arthur Lira se uniram para enterrar essa proposta. Uma coisa assim lamentável, né? Felizmente, o interesse dos estados por uma reforma permanece, porque os estados estão convencidos, essa é a minha impressão, que o ICMS morreu, não é? Só falta enterrar. Ele é um instrumento ineficaz de arrecadação, porque ele é baseado em mercadorias, basicamente, e a economia é cada vez mais de serviços. 73% do PIB, Luiz, é de serviço, e só 27% é de mercadorias. Portanto, essa base do ICMS vai continuar encolhendo. Daqui a pouco, o Brasil vai ter 80% de serviço, como já nos Estados Unidos é 90%, 85%, 90% é de serviço, né? A economia moderna é uma economia de serviço, de tecnologia, de lazer, de assistência médica, de educação, e assim por diante, né? Então, os estados se convenceram que era hora de mudar e negociar um pacto político tributário que dotasse o país de uma estrutura moderna de tributação, e isso desentravasse a economia, aumentasse a eficiência, e aí sim uma fonte permanente de ganho de produtividade. Isso vai renascer no próximo governo. Estou com a grande esperança de que o Bolsonaro não será reeleito. A gente pode ter um novo líder no Brasil a partir de 2023, que com capacidade de articulação e com a equipe econômica, com maior consciência desse processo, realmente dote o país, legue ao país um sistema tributário mais consentâneo com as nossas necessidades, e usar um sistema de tributação que é quase universal. 180 países do mundo, inclusive todos da União Europeia, adotam esse modelo de tributação que estava previsto na PEC 45. Ministro Mailson, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por essa aula que o senhor promoveu para os nossos ouvintes aqui do 60 Minutos e para os nossos leitores do 48. Tenha uma boa tarde, bom trabalho e muito obrigado novamente. Luiz, muito obrigado pela oportunidade, pelo papo. Adorei conversar com vocês, né, com você particularmente. Fico à disposição um dia que você quiser repetir essa conversa.
Conversei com o ex-ministro Maílson da Nóbrega, um dos grandes pensadores da história econômica do Brasil. Você está acompanhando essa entrevista ao vivo pela Som Maior nos 60 Minutos e também você pode conferir ela em vídeo no canal do 48 da Som Maior no YouTube. Procure lá tanto essa entrevista como várias outras especiais de sexta-feira que a gente coloca lá, a gente divulga lá. E lembrando, essa é a última entrevista especial de sexta dos 60 Minutos na temporada 2021. A gente muda a programação para a programação de verão da Som Maior, começa o Som Maior Verão aqui, então fiquem todos muito bem e 2022 tem mais entrevistas mais que especiais aqui nos 60 Minutos.